essa canção. Deus é bom, Deus é bom. Você pode agradecer ao Senhor, engrandecer ao Senhor. Queremos o seu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Diga isso para ele. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Obrigado. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Como te agradecemos, Pai. Queremos o seu nome. Queremos o teu nome Você é exaltado. engrandecer Você é exaltado. e agradecer-te Muito obrigado, por Pai. tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom. Só tu és o Aleluia. Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Pai, porque você é maravilhoso. Obrigado porque você é tão bom. Te damos graças, Senhor, nesta noite. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, gente. Vocês são uma grande bênção, viu? Amado, se você puder tomar seu assento. Boa noite, graça e paz. Mais uma vez. Para nós é uma grande alegria, né? Conhecer mais essa igreja da nossa família. Você sabe que o Verbo da Vida é uma família? Então, aonde você for no Brasil e no mundo, tendo um Verbo da Vida, nós somos uma família. Então, você vai ouvir sempre as mesmas coisas, né? E eu sou muito grato ao pastor Júnior, irmã Rose, pela honra, né, de estar aqui com vocês. Eu falei para ele que viria hoje cultuar, né? Pastor, eu vou estar por lá, tal, então quinta-feira a gente aparece lá. Mas, né, nos deu a grata honra de trazer a palavra para vocês hoje. E eu estava até conversando com eles ali, antes de começar, que essa mensagem que o Senhor nos deu é algo que já falamos em outros momentos, mas não na perspectiva que Deus traz hoje para nós. Eu creio que isso seja algo específico para essa igreja. Amém? Então, se eu posso dar um tema, eu posso colocar céus abertos. Foi muito claro para mim essa palavra, essa expressão, quando eu comecei a orar sobre o que falar para vocês hoje, e veio essa expressão, céus abertos. Todas as vezes que a gente encontra a Bíblia relatar sobre isso, algo extraordinário está acontecendo. Ou Deus está fazendo, ou Deus está dizendo que irá fazer. Todas as vezes que você encontrar uma ideia ou a visão de céus abertos na Bíblia, algo está acontecendo. Então, se Deus está comunicando isso para nós hoje, o que está? Então Deus vai dizer coisas e vai fazer coisas. Amém? Você crê comigo sobre isso? Deus tanto vai dar instruções, porque para que a gente possa, entendam, Deus ele abre os céus. Ele abre, né? Você tem vários textos para falar sobre isso na Bíblia, a gente vai ver isso com bastante cuidado. Mas entendam, quando Deus decide abrir os céus, Ele simplesmente abre os céus. Mas o que nós precisamos fazer é continuar obedecendo os princípios para os céus se manterem abertos. Eu vou dizer a vocês, irmãos, eu passei muito tempo da minha vida cristã, eu já estou no evangelho mais de 40 anos, aleluia, né? É que eu sou novinho, eu comecei cedo, né? Mas por muitos anos, eu posso dizer a você, eu estava servindo a Deus debaixo de céu fechado. E quando você está fazendo alguma coisa, até que seja para Deus, debaixo de céu fechado, não flui. Não acontece. Não tem solução, não tem resultado. Você se cansa. Não tem favor envolvido. Mas a partir do momento em que você entende a palavra, foi quando a gente se expôs a essa palavra da fé. Deus começou a mudar as coisas na nossa história. E aí os céus se abriram. E nós cremos que Deus tem céus abertos para vocês.
Você crê que Deus tem céus abertos para a sua vida? Então eu queria abrir comigo lá Gênesis capítulo 28. Eu sei que é um texto bem conhecido, mas é tão rico e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre ele hoje. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Deus é bom. Fala para o seu irmão do lado, aperta o cinto. Aleluia. Diz assim, Gênesis 28, verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. Eita, Ele está contigo, irmão. Te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Meu Deus do céu. 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Meu Deus. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar cidade que outrora se chamava Luz, deu-lhe o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi como coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Aleluia. Eu sei que o texto é longo, mas a gente vai mergulhar um pouquinho aqui e entender o que está acontecendo. Jacó, nesse momento, estava fugindo do seu irmão Esaú. E nessa trajetória, nessa jornada de fugir de Esaú, porque tinha inventado lá, vocês lembram da história, ele enganou o pai para poder receber a bênção da primogenitura de uma forma errada, não é? Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, foi astuto naquilo que ele estava fazendo. E aí ele, depois que fez todas essas coisas, saiu fugido porque sabia que ia morrer. E ele ainda tentou agradar o irmão de um jeito e de outro, mas fugiu. E nessa fuga, ele estava perdido em si mesmo, nos seus próprios conceitos. Só que nesse tempo em que Jacó estava perdido, fugindo no meio do deserto, Deus o acha. Deus o acha. E quando Deus acha Jacó naquela situação, Deus começa a tratar com ele as coisas, as promessas. Deus começa a renovar os termos da aliança que ele tinha feito com seu avô Abraão. As mesmas palavras, você pode olhar, se você vê o que Deus falou com Abraão no capítulo 12, capítulo 15 de Gênesis, ele repete aqui, ele repetiu para Isaque, ele repete para Jacó aqui também, dizendo: olha, não interessa se você cometeu um erro, eu estou pronto para te perdoar, e a minha promessa, as minhas promessas estão firmes diante de você. Eu vou cumprir tudo aquilo que eu disse que eu vou cumprir. Por quê? Deus, quando faz uma promessa, Ele está colocando em jogo o seu caráter. Quando Deus diz algo, quando Deus disse algo, Ele estava colocando em risco o seu próprio caráter.
Porque se ele não cumprir, Deus é mentiroso e Deus não mente. A gente sabe que Deus não muda, Deus não mente, Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. E aí nesse momento que Jacó tem esse descanso, é perceptível que ele estava diante de uma situação de pressão, ele estava diante de uma situação muito tensa na vida dele, fugindo, mas ele precisava descansar. Então eu vou lhe dar uma dica logo de começo: não adianta você querer correr demais nos tempos de pressão. Busca descansar nos tempos de pressão. E é interessante que ele pega uma pedra e faz de travesseiro. E aí você sabe que dentro do relato bíblico, pedra diz respeito também à palavra. Porque Cristo é a rocha dos séculos. Deus se revelou assim para o seu povo. A rocha, como Davi disse, como Moisés disse, a rocha que é mais alta do que eu, me leva para lá. Ele deita sobre a pedra. Então está dizendo o seguinte: não adianta correr demais do que você está vivendo agora. Não adianta você querer resolver tudo de uma vez. Descansa na minha palavra. Descansa na rocha que sou eu. Se você não descansar na rocha, nada vai acontecer. E aí quando ele tem essa posição, essa postura de descanso, Deus começa a falar com ele. Sabe, muitas pessoas estão dizendo: Deus não está falando comigo. Mas será que você está tão atento para ouvir? Porque, irmãos, às vezes na nossa correria do dia a dia, a gente para de ouvir a Deus. Não é que Deus parou de falar. Se não fosse assim, Hebreus não ia dizer que Deus se revelou muitas vezes, de muitas maneiras. Irmãos, um Deus que diz que se revelou muitas vezes, de muitas maneiras, é alguém que está querendo falar alguma coisa. Você concorda comigo? Deus, ele não está calado, ele quer falar. Ele quer se comunicar. E a forma primária com a qual Deus falava nesse tempo, entre os patriarcas, era em visão e sonho. Não tinha palavra escrita como a gente tem agora. Então Deus precisava se revelar em sonho. E quando Deus dava um sonho a alguém, Ele estava apontando uma visão, Ele estava apontando uma direção. Aí o que Deus está ensinando para Jacó e está ensinando para nós como um paralelo aqui? Porque, veja, a primeira vez que a palavra, a expressão casa de Deus aparece na Bíblia é aqui. A primeira vez que a expressão casa de Deus aparece na Bíblia é aqui. E aqui não tem templo ainda. Não tem tabernáculo ainda. Não tem lugar de adoração ainda. E Jacó chama aquele lugar de casa de Deus. Percebe? Mas o que Deus está apontando para nós? E eu vejo aqui como algo profético para a nova aliança. O ambiente onde os céus estão abertos é a casa de Deus, a porta do céu. É o lugar em que as pessoas têm acesso às coisas dos céus. Aonde os céus estão abertos, Deus diz: olha, eu vou fazer o que eu disse, eu vou operar o que eu falei, as minhas promessas estão de pé, eu não retrocedi do que eu disse. E ele disse: Jacó, fique tranquilo, eu vou cumprir o que eu disse. Mas só que veja, ele tem uma visão de uma escada. E os anjos de Deus subiam e desciam. Aí a gente pode ficar se perguntando: tá, mas e daí? O que é anjo subindo e descendo? Já parou para pensar o que é que um anjo faz subindo e descendo? E eu vou lhe dizer, um anjo sobe levando a sua oração e volta trazendo a resposta. Essa é a realidade dos céus abertos. Deus operando através dos seus anjos, dando ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para pegar a sua confissão, para pegar a sua oração, para pegar aquilo que você está crendo pela fé, levando até o santo de Deus e aí trazendo a resposta. Só que eu vou dizer, querido, ele estava tendo uma visão dentro da capacidade de visão que ele podia ter. Só que na nossa realidade agora, isso aqui é como velocidade da luz. Não, eu sei que não sei se você entendeu isso. Não é um anjo subindo uma escada devagarzinho, irmãos, não é. Porque diferentemente do que possam se pensar, quando a gente olha, por exemplo, para Daniel, quando foi receber o anjo Gabriel, e é interessante que Daniel era um cara diferenciado, para mim é um dos meus personagens preferidos da Bíblia, porque Gabriel era um mensageiro do céu. Era o arauto do rei dos reis. Ele trazia as mensagens. Era um anjo mensageiro. E ele só apareceu para 3 pessoas na Bíblia.
Daniel, Zacarias e Maria, mãe de Jesus. Então era um cara importante. Era ou não era? E ele vai trazer a resposta para Daniel e diz assim: olha, desde o momento em que suas súplicas foram ouvidas, eu já tinha a resposta. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. Agora você precisa entender, Daniel estava numa realidade de antiga aliança, aonde os demônios ainda não tinham sido presos, soltos, soltos não, presos, aonde Jesus ainda não tinha prevalecido sobre os demônios, sobre os principados e potestades. Alô? Então quer dizer que agora eu falo e os anjos vêm imediatamente. Deus começou a ensinar seu povo, e quando a gente vai, eu queria que você fosse comigo para Deuteronômio 30. Estamos construindo alguma coisa aqui, amém, gente? É aquele momento, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, mas glória a Deus. Eu confio em Jesus. Okay. Deuteronômio 30, verso 19. Aqui tem um princípio muito poderoso, irmãos. Veja o que está lá. Deuteronômio 30, 19. Oh, glória a Deus, eu gosto demais desse texto, viu? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas a ti, para que vivas tu e tua descendência. Escute só. Imagine que Deus, através de Moisés, está fazendo Moisés aqui estava perto de ser tomado pelo Senhor. Estava nos finais dos seus dias. E ele foi dar as últimas instruções para o povo de Israel e entregar a liderança para Josué. É o que está acontecendo aqui. Então você sabe que as últimas palavras de alguém é sempre muito importante? Veja o que Jesus, por exemplo, capítulos de 14 a 17 de João são as últimas palavras de Jesus. É as coisas mais importantes que ele deixou. Certo? Não que o resto não tenha sido importante, não é isso que eu quero dizer. Mas as últimas palavras era algo que tinha que dar uma atenção maior. E aqui foi a mesma coisa com Moisés. Era o tempo que ele ia ser tomado pelo Senhor. E ele começa a reafirmar a aliança que Deus tinha feito com ele para poder dirigir isso ao povo. E dentro desse momento ele está trazendo os termos dessa aliança. E aí o que acontece? Imagine que você está diante de um tribunal que tem testemunhas de defesa e de acusação. Certo? Quem é que Deus chamou para ser testemunha? Céu e terra. Para quê? Para que diante da nossa escolha, eles possam se mover. O que eu quero dizer com isso? De acordo com a escolha que nós fizermos, se vida ou morte, bênção ou maldição, os céus e a terra vão se mover para que a nossa escolha seja atendida. Deus está dizendo, presta atenção, é como se Deus estivesse dizendo assim: terra, presta atenção, céus, escutem o que eu estou dizendo. O que Ele escolher, honre. E o que é importante para mim é que sempre Deus cita céu e terra, nunca terra e céu. É porque tudo começa primeiro lá. Nada vai vir para a terra se não for gerado no céu. Assim na terra como no céu. Não foi isso que Jesus ensinou? Precisamos entender, irmãos, que primeiro são os céus que se abrem lá. E quando os céus se abrem, coisas sobrenaturais, extraordinárias vão se manifestar, vão acontecer. Meu Deus do céu. Aleluia. Céus estão abertos diante de nós. E como Jesus bem ensinou, se nós estivermos em concordância, tudo que for ligado na terra terá sido ligado lá. Mas é a nossa concordância, a nossa unidade, que vai atrair céus para a terra. Vai atrair a vontade de Deus se manifestando
na terra como ela é no céu. Sabe, eu não sei você, mas lá no céu não tem falta, não tem doença, não tem problema. Se é como no céu, então eu não posso aceitar de maneira passiva qualquer tipo de situação que esteja se levantando contra mim. Nessa igreja você vai aprender a lidar com isso. Como assim, pastor? De aprender a lidar com a situação que eu entendo que não é a vontade de Deus e eu me levanto contra ela, porque eu sei que no céu não é desse jeito. E cada dia isso precisa ficar mais claro, que Deus abre os nossos olhos para entender essa realidade do céu. A realidade do seu reino. Foi por isso que a gente olha para Jacó, ouvindo Deus falar com ele em sonho, ele se desperta, ele diz, uau, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas o que me chama a atenção é que lá no versículo, deixa eu voltar lá, olha só isso. Vamos lá para Gênesis 28 de novo. Aleluia. 16. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Ui. Parece com algumas coisas, com algumas pessoas, irmãos. Deus está num lugar, e a pessoa nem sabe que está. Começa a fazer sentido para mim, ouvindo isso, vendo isso, o que Jesus disse sobre a palavra do semeador. Que apenas 25% da semente caiu em boa terra, o resto se perdeu. Não se assuste não, mas olhe, tudo aquilo que é lançado como palavra é uma semente para a sua vida e para a minha vida. E ela precisa encontrar um coração pronto para essa semente entrar e dar fruto, brotar e dar fruto. Certo? Precisa encontrar um coração aberto. Sabe, talvez você não vai entender tudo imediatamente. Mas se você não entendeu, não rejeita. Guarde no seu depósito. Talvez você vai ouvir verdades nessa igreja. Quem está chegando agora, há pouco tempo, vai ficar um pouco chocado. Tudo bem. Mas tem hora que a gente precisa levar um chacoalhão de Deus mesmo. Porque senão a gente não diz. Sabe, tem crente que está precisando de um desfibrilador espiritual, né? Pum! Aquele choque, sabe? Sabe, Deus quer dar um choque em você hoje. Para despertar para algumas coisas. E se não entendeu tudo, tudo bem. Continue ouvindo. Persevere em ouvir. Não rejeita. Só porque você não entendeu, você vai rejeitar. Tantas outras coisas no dia a dia a gente não entende, não rejeita, por que você vai rejeitar a palavra? Apenas ouça e ouça, entende? Por quê? Quando se está lançando a semente da palavra de Deus, algo sobrenatural está acontecendo. E coisas estão acontecendo nesse dia, irmãos. Porque eu tenho certeza de uma coisa, os céus estão abertos diante de nós. Os céus estão abertos diante de nós. Meu Deus do céu. Aleluia. Sempre que os céus se abrem, vão acontecer coisas extraordinárias. Sabe, teve um evento, um episódio na vida de Eliseu, o profeta Eliseu, e a terra de Samaria já tinham quase 2 anos cercada pelo exército sírio. E eles não tinham mais nem o que comer. Os ricos estavam vendendo suas propriedades para comer uma cabeça de jumento. Os pobres tinham que comer esterco de pomba. E pagava caro por isso. E aí, por inspiração, Deus traz uma palavra através de Eliseu, que o rei não acreditou, que o capitão da guarda não acreditou, dizendo o seguinte: amanhã, nessa mesma hora, vocês vão comprar um saco de trigo por alguns gramas de prata. Isso era uma coisa totalmente impossível naquele momento. Era uma coisa totalmente fora de noção, fora de questão. Vamos fazer um paralelo aqui. Vamos dizer que eles estavam pagando por uma cabeça de jumento
5 sacas de ouro. Imagine aí, não vou nem fazer o cálculo que não dá, mas imagine um saco de ouro. E 5 sacos de ouro para comprar uma cabeça de jumento. É mais ou menos essa parada. E você vai comprar agora um saco de farinha ou de cevada por alguns gramas de prata, que é muito mais barato. Então era impossível isso acontecer de um dia para outro, porque tudo já tinha se esvaído, todos os recursos do povo de Israel tinham ido embora, eles estavam cercados há quase 2 anos, não entrava, não saía, estava tudo fechado. Só que tinha uma palavra de Deus. Irmão, não interessa a situação que você está vendo agora. Quando Deus decide abrir os céus, isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 7, eu quero ler contigo. 2 Reis, capítulo 7. Glória a Deus, o Senhor é bom. 2 Reis, capítulo 7, verso 1 e 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Olha só o que esse homem falou. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ele disse algo tão poderoso, mas não entendeu o que estava dizendo. Olha, só se Deus abrisse uma janela do céu. Será que uma situação aí paralela com você? Ó, a situação que eu estou vivendo, só se Deus abrisse uma janela no céu. Mas eu não sei se você sabe, mas janela nunca sai por fora, sai por dentro. E o céu decide abrir a janela, ponto final. Tem uma hora que Deus diz: não, agora eu vou abrir a janela, ponto final. Não tem quem segure. E sabe que eu fui pesquisar, e janela aqui, e no texto de Malaquias também, que fala da janela do céu, não quer dizer só janela. Quer dizer mais 2 coisas importantes. A primeira é uma comporta. Por isso que o pessoal canta, né? Abre as comportas do céu, faz chover. Por quê? Porque Deus não tem janela pequena no céu. É uma comporta, é algo que está se abrindo. Janelas estão se abrindo ao seu favor. Janela aqui também significa oportunidade. Uma janela, o pastor Scott Webb, ministrando sobre esse assunto, ele explica. Quando o povo americano pensou em lançar um foguete para a Lua e entrar na corrida espacial, eles começaram a fazer muitos cálculos. Por quê? Para você poder lançar um foguete da Terra para a Lua, por exemplo, são 2 alvos móveis. A Terra está girando, a Lua está girando. Então precisa de muito cálculo para acertar exatamente o lugar. Mas quando é lançado dentro de um espaço de tempo, precisa ser num determinado espaço de tempo do dia ou da noite. Eles calculam isso para que o foguete possa passar sem ser destruído. Percebe, né? Está pegando aí, né? Espaço de tempo, uma oportunidade. Uma oportunidade. Quando Deus decide abrir as suas janelas, as comportas do céu, muitas vezes Ele não vai dar nada na sua mão de mão beijada, Ele vai dar uma oportunidade para isso acontecer. Vai se abrir uma oportunidade, vai se abrir uma porta diante de você. E as portas que Deus costuma abrir, ninguém consegue fechar, irmão. As portas que Ele abre, ninguém fecha. Ninguém tem poder de impedir quando Deus abre uma porta, quando Deus abre uma janela. Céus abertos. Esse é o ambiente de céus abertos. É por isso que Ele vai dizer ao povo de Israel: ei, preste atenção. Se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, Deus diz assim: põe à prova, faça um teste. Sabe, irmãos, a gente vê na Bíblia inteira Deus dizendo: não, você não deve me tentar, não tente a Deus, não faça testes com Deus. A gente não testa a Deus para saber se Deus é bom, mas Deus se pôs à prova nessa verdade.
Ele diz: olha, eu vou provar para você que se você for fiel a mim, eu vou abrir as janelas dos céus a seu favor e vou lhe dar uma bênção sem medida. Percebe como é que funciona o ambiente de céus abertos? É você orando e tendo a resposta, como a gente viu acontecer com Jacó. É Deus dizendo: olha, se você escolher a vida, eu vou fazer os céus e a terra trabalhar ao seu favor. Não, você não entendeu isso. Se você escolher a vida, escolha certo, escolha obedecer a Deus, escolha perseverar, escolha obedecer. E aí eu me responsabilizo em fazer os céus e a terra trabalharem ao seu favor. Meu Deus do céu. Céus abertos, irmãos, céus abertos, céus abertos. Mateus capítulo 3, por favor. O Senhor é bom. Mateus 3 é o contexto do batismo de Jesus. E aí tem um relato disso, e aqui no versículo 16, ele vai dizer assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos entender aqui? Quando Deus mandou Jesus, tudo aquilo em que Jesus viveu é um exemplo para que a gente viva. A realidade que Jesus veio antecipar de tudo que Jesus viveu como homem nessa terra, certo? Tudo que Jesus viveu como homem nessa terra. A única distinção é que ele andou sem pecado, e nós às vezes, de vez em quando, erramos. Mas a gente tem o sangue de Jesus para nos lavar, ok? Mas Jesus fez tudo isso sem pecado. Agora, observando a questão de princípio, de exemplo, tudo que ele fez diz respeito a nós agora. Porque ele resolveu o problema do pecado e nos fez assentar juntamente com ele nas regiões celestes. Então hoje, diante de Deus, nós estamos no mesmo patamar que Jesus. Não se assuste, é isso que Deus fez. Através da redenção, ele nos colocou sentado com ele nas regiões celestes. E aí Efésios capítulo 1 vai me dizer: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestes em Cristo. A bênção de Deus está onde Deus está. A bênção de Deus está onde Ele nos colocou. Estamos assentados com Ele, nesse ambiente celestial, nesses lugares celestiais. E aí você vê, por exemplo, acontecer o batismo de Jesus. João batiza Jesus, Jesus sai da água, o Espírito Santo vem visivelmente para ele recebe o Espírito Santo, porque Jesus, como homem, precisou se submeter ao Espírito Santo. E por que a gente não quer se submeter? Se Jesus se submeteu ao Espírito Santo, se Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, por que a gente quer fazer as coisas sozinho de vez em quando? Não podemos caminhar sem ouvir as instruções, sem se inclinar para ouvir o Senhor. Só aconteceu comigo, que eu sei que aqui vocês não fazem isso, mas quantas vezes a gente deu com os burros na água, né, como a gente fala, porque não ouviu o Senhor. Tinha uma nota dentro para não fazer, ou tinha uma nota para fazer e não obedeceu. Deu ruim, deu errado, perdeu tempo, perdeu dinheiro. Entende? Vamos olhar para o que Deus disse sobre o seu filho. Esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Mas por que Deus tinha prazer em Jesus? Porque Jesus obedecia ao Pai em todas as coisas. Ele foi guiado pelo Espírito em todas as coisas. E neste momento, quando a gente vê o céu se abrir diante de Jesus, é o momento em que o Espírito Santo vem sobre ele. Para ele começar, a partir do momento em que ele saiu do batismo, ele foi para o lugar de tentação. Ele foi ser tentado pelo diabo. E ele foi ser tentado pelo diabo, não é porque o diabo levou a ele ser tentado.
mas ele foi guiado pelo Espírito enquanto foi tentado. Por que ele precisava ser guiado pelo Espírito enquanto era tentado? Para poder dar a resposta certa. Para poder extrair dele coisas que, aqui não, viu? Comigo não. Porque tentação não é pecado, irmãos. A tentação é uma tentativa do diabo nos tirar do foco. E uma das coisas que o diabo tentou fazer com Jesus foi tirar ele do foco. Dizer, não rapaz, se você me obedecer, olhe, eu vou lhe dar todos os reinos desse mundo. E isso me intrigou por um tempo, porque peraí, será que Satanás não estava blefando? Porque Satanás é o pai da mentira. Como é que ele diz que vai dar os reinos desse mundo para Jesus? Mas de fato ele é o pai desse mundo, irmãos. O príncipe desse mundo é Satanás. Por que esse mundo está uma bagunça? Porque Satanás governa nesse mundo. O homem, por causa da desobediência, entregou o governo ao diabo. E é por isso que tem essa bagunça. Porque se Deus fosse fosse o rei desse mundo, estava tudo arrumado. De fato, Jesus será rei desse mundo no milênio, quando as coisas serão restauradas. E aí você vai ver o que é um governo bom. Enquanto o governo do Rei dos Reis não chegar, vai ser essa bagunça mesmo, não tem jeito. Porque os homens estão governando. E graças a Deus, porque em alguns lugares tem alguns filhos de Deus em posições importantes, onde Deus quer filhos de Deus. Em posições de eminência, em posições de responsabilidade e autoridade, para poder barrar coisas que o diabo quer fazer. Só que a gente pensa, né? Não, mas a política é coisa do inferno. Não, a gente entregou na mão do diabo. Então, se Deus te deu uma inspiração para ser alguém do governo, seja o melhor possível. Porque o reino de Deus só se manifesta quando Deus está envolvido lá. E Ele precisa de homens, mulheres como nós, para fazer essa realidade. Para que os céus sejam, a realidade dos céus venha para a terra. Aleluia, aleluia. Deus está nos mostrando, irmãos. Jesus estava conversando umas vezes com os discípulos e ele tem uma visão. Quando Natanael chega para ele e diz, eu te vi debaixo da figueira, não é? E aí eles ficaram impressionados. Natanael disse, você me conhece? Sim, você está espantado com isso, mas você vai ver os anjos do Senhor, os céus abertos, e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa era a realidade de Jesus, queridos. A realidade que Jesus vivia era céus abertos. Era por isso que quando ele chegava num lugar, alguma coisa extraordinária acontecia. Essa tem que ser a expectativa do nosso coração, a expectativa e a disponibilidade do nosso coração para onde nós chegarmos. Os céus estão abertos e algo vai acontecer. Tem alguém para eu abençoar, tem alguém para eu orar, tem alguém para eu alcançar. Porque aonde eu chego, Deus chegou. Aonde você chega, sabia que Jesus chegou lá? A questão é que nós, muitas vezes, estamos esperando que as coisas aconteçam só na igreja. Não estou dizendo que não vai acontecer. Mas, veja, na igreja, vamos dizer, do ambiente geral, como corpo, geralmente Deus vai fazer por nós. Certo? Mas lá fora é através de nós. Porque você é a resposta que as pessoas precisam. E foi essa conclusão que Jacó chegou. Vamos voltar lá? Em Gênesis 28. Olha a conclusão que Jacó chegou, depois de ter tido esse sonho, que na verdade foi uma visão do céu. Desse momento, dessa realidade de céus abertos, ele despertou do seu sono e ele ficou cheio de temor. Deus está aqui, verso 17. E temendo, disse, quão temível. Tem algumas versões que está terrível, só que aí a melhor tradução é temível. Algo que me traz temor. Eu preciso ter essa sensação de respeito com a presença de Deus. O temor do Senhor é como se eu estivesse recebendo um campo de força, uma proteção para não andar errado. Quando eu ando no temor do Senhor, eu vou perceber isso. Eu não vou andar fora daquilo que Deus deseja para mim, porque eu não quero fazer mal ao meu Senhor. Eu não quero desobedecer ao meu Senhor. Vocês estão entendendo? Eu não vou desonrar o meu Senhor.
E aí o que acontece? Ele diz: eu estou com muito medo desse lugar. É a casa de Deus, a porta do céu. Aí eu faço uma pergunta para você. Jesus veio, Deus revelou-se a ele, Deus se revelou através dele. Amém? A Bíblia diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. E nessa realidade que ele criou, ele nos deu um lugar. Ele disse: olha, não fique perturbado. Não se turbe o seu coração. Crê em Deus, crê em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se assim não for, eu vos teria dito que vou preparar um lugar. E diferente de muitos anos que a gente aprendeu e estudou sobre isso, achava que esse lugar era o céu. Mas a conversa de Jesus, aí eu quero rapidamente ir lá, João 14, para a gente terminar. João capítulo 14. Olha só que realidade Jesus mostra para os discípulos aqui. Na verdade, eu quero ler a partir do versículo 13. 13:36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou, não podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. E respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo sem que me negues 3 vezes. E aí Jesus continua conversando, porque o assunto não mudou. Por mais que tenha mudado de capítulo, não é porque mudou o capítulo na Bíblia que mudou o assunto. Precisa entender isso. Jesus disse agora: entenda, não se turbe o seu coração. Não fique perturbado com isso, Pedro. Porque eu estou dizendo que eu vou para um lugar que você não pode ir ainda. Calma, eu estou preparando o lugar. Entenderam? Ele disse: ó, você não pode ir agora. Por quê? Porque ele ainda não tinha nascido de novo. Jesus ainda não tinha terminado o projeto da redenção, vamos chamar assim. Quando ele concluísse essas coisas, o lugar seria preparado. Qual o lugar que ele estava se referindo? Eu e você. Eu vou preparar um lugar para eu habitar. Para que a partir desse momento em que eu habitar em vocês, os céus sempre estarão abertos ao seu favor. Diante de você as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir automaticamente. Por quê? Porque não é mais sobre, é dentro. Eu sou o tabernáculo agora, a presença está na minha vida, está na sua vida. Você é a habitação de Deus. Deus decidiu fazer isso, irmãos. Foi por isso que ele disse para os discípulos: não fique perturbado, eu estou dizendo que eu vou para o calma. E ele foi um pouco, sabe que Pedro era um pouco afobado, você sabe disso, né? Um pouquinho afobado. Mas Jesus: não, Pedro, calma. Para onde eu vou você ainda não pode, mas vai chegar o tempo que você vai poder. E ele não estava falando do céu, ele estava falando da sua presença habitando em nós. Essa presença que vai ser a capacitação, a realidade dos céus abertos. E sabe como é que a gente tem um relato disso de uma forma clara, mais clara? Atos capítulo 7. Atos capítulo 7 é o momento em que Estevão ele estava pregando, anunciando a palavra de Deus ao povo, explicando o que estava acontecendo desde o dia de Pentecostes. E ele vinha lá falando, e o povo começou a ficar com raiva de Estevão. Não, mas esse homem, estavam, sabe, rilhando os dentes, com muita raiva de Estevão. E diz a palavra de Deus, que enquanto eles estavam se preparando para matar Estevão, os céus se abriram diante dele. Verso 54 de Atos 7. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Essa é a sua realidade agora.
ver os céus abertos, o Filho do Homem assentado à destra de Deus, porque já é a realidade da nova criação, já é a realidade da redenção, é a nossa realidade agora. E nesse momento Jesus não estava sentado, ele estava de pé dizendo: chega, Estevão, você vai subir agora para mim, mas eu estou esperando você de braços abertos, eu estou aqui esperando você de pé. Sabe o que isso me comunica, irmão? Que todas as vezes que estamos obedecendo o Senhor, estamos andando corretamente como Ele pensa de nós, Ele está do lado do céu olhando: isso aí, meu filho, segue em frente, é assim que eu te mandei fazer, é assim que eu te mandei ser. Céus abertos, céus abertos. Deus tem céus abertos para você. Eu declaro sobre sua vida uma temporada diferenciada de céus abertos, de portas se abrindo automaticamente, sem você precisar fazer força, apenas recebendo, crendo na palavra de Deus, coisas extraordinárias vão vir ao seu encontro, porque essa é a realidade de Deus para nós, irmãos. Céu aberto. Fique de pé. Grupo de música pode vir? E eu vou terminar. Eu só quero orar com você e a gente encerra, amém? Aleluia. Pai, você é tão bom. Você é capaz de aplicar em nós a sua palavra, aplicar as verdades que ouvimos hoje como uma realidade tão clara para nós. Obrigado pelos nossos olhos sendo abertos, Pai. Mas eu creio, Deus, nas suas intervenções. E eu oro em favor dos meus irmãos nesta noite, que intervenções divinas, por evidência de terem céus abertos, e intervenções divinas estão diante deles. E assim como aconteceu com Paulo e Silas na prisão, eles estavam adorando o Senhor, eles estavam rendendo graças ao Senhor, eles estavam orando ao Senhor, e de repente, algo aconteceu. Um terremoto abriu as portas da prisão. Eu declaro, Pai, que enquanto o teu povo adora o teu nome, enquanto o teu povo se mantém perseverante em fé, crendo na sua palavra, andando de acordo com o que o Senhor já estabeleceu e ensinou, coisas extraordinárias, de repente do céu, intervenções divinas estão vindo diante dos meus irmãos. Os céus estão abertos. E enquanto os céus estão abertos, coisas extraordinárias estão acontecendo. Cura está acontecendo agora. Cura está acontecendo agora, no poderoso nome de Jesus. Sintomas que estão atormentando os meus irmãos desapareçam agora. Milagres financeiros. Pessoas que precisam de um milagre financeiro. Os céus estão abertos a seu favor, irmão. Os céus estão abertos a seu favor. Receba isso agora. Portas estão se abrindo. Sabe, você ouviu aqui hoje que Deus, quando vai abrir os céus, Ele nem sempre vai, Ele vai entregar coisas, Ele vai fazer milagres. Glória a Deus, eu creio nisso também. Porém, Ele vai lhe dar oportunidades. Eu declaro que portas se abrirão, oportunidades se abrirão, e você vai viver os melhores dias da sua vida. Os melhores dias da sua vida. Nós estamos no primeiro culto do segundo semestre. Você percebeu isso? É o primeiro, eu gosto de primícia, meu irmão. O primeiro culto de um novo semestre. O que você vai viver nesse segundo semestre não se compara com o que você viveu no primeiro. Coisas extraordinárias vão acontecer. E se eu fosse você, eu celebrava, eu recebia, porque já é. Aleluia! Obrigado, Pai. Te louvamos por essa noite no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam abençoados na prática da palavra. Amo vocês. Obrigado, pastor.